clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória nos resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder. Vem operar santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder. Vem derramar o Espírito Santo, mostra as maravilhas do teu poder. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações e nós. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Levanta suas mãos e clama ao Senhor. Estamos juntos nessa oração. Clamamos ao Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo. Dispomos em ti como igreja. Trata conosco, Senhor. Lava-nos, Espírito. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, a tua obra. Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso culto à viva da igreja. Para nós é uma alegria ter vocês conosco a mais um culto e cremos que nessa noite você e sua casa, vocês serão abençoados para a glória de Deus. Queridos, like aí, né? Já bote o seu joinha aí e também coloque o seu pedido de oração durante o culto, enquanto Deus for falando ao seu coração. Coloque aí seu pedido de oração, porque quando encerrarmos aqui o culto, nós vamos lá para o Instagram, @CG São Mateus, na nossa sala de oração. Vamos orar por você e pela sua casa. Combinado? Conto com vocês na nossa live de oração, com a presença de vocês. E neste mês de março, hoje é o primeiro culto do mês de março, é o nosso culto de ceia. Então já deixe preparado aí o seu cálice com suco de uva, o seu pão, para nós cearmos no final. Antes de encerrarmos aqui o culto, nós vamos participar da ceia. E eu quero lembrar você que nós estamos aí tratando sobre a série Projeto de Vida, né? Projetando a sua vida.
E o que você está achando dessa série de mensagens? Está sendo legal para você? Você está aprendendo? Coloque aí nos comentários se você já começou o seu projeto de vida para este ano de 2023. Né? Os brasileiros têm o costume de falar que o ano só começa depois do carnaval. Já acabou o carnaval, e aí? Já começou a projetar a sua vida? Já começou a rascunhar aí o seu projeto de vida para que você seja abençoado, experimente as bênçãos do Senhor sobre você e sua casa. É importante termos um projeto de vida, ok? Então, nesta noite eu quero falar sobre mais um episódio dessa série Projeto de Vida. Nós vamos falar hoje sobre projetando minha vida familiar. Como eu vou cuidar da minha casa, da minha família neste ano de 2023? Como eu posso fazer para alcançar as promessas de Deus para minha casa? Porque Deus tem várias promessas para a família. Deus ama a família, ama você, ama a sua casa. Então nós precisamos descobrir como abençoar ainda mais a nossa casa e a nossa família. Olha só, em Jeremias 32, 39 diz assim: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Então Deus quer que nós estejamos unidos, que a família precisa estar unida, né? Um reino dividido, uma casa dividida não prospera. Nós precisamos estar unidos num só coração, num só caminho, para o bem de toda a casa, para o bem dos pais, para o bem dos filhos. Então, como vamos experimentar essas promessas do Senhor? Projetando a nossa vida, né? Planejando como melhorar, como ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, como abençoar a nossa casa, ok? Vamos orar então, antes de começarmos aqui a palavra. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pelos meus irmãos que estão nos assistindo, que Teu Espírito Santo nos dê um coração quebrantado nesta noite, para ouvir a Sua voz, para aprender com a Tua palavra, e que a nossa família, Senhor, seja abençoada por todas as sortes de bênçãos que o Senhor conquistou na cruz por nós. Ajuda-nos nesta noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero dividir com você é: qual é a importância da família à luz da palavra, a ótica de Deus? Por quê? A maioria de nós priorizamos muito os valores sentimentais, no relacionamento, os prazeres, aquilo que podemos desfrutar com a família. Quando construímos uma família, nós priorizamos e valorizamos esses princípios, esses valores sentimentais, os prazeres que uma família pode proporcionar a você, Você vai ter uma esposa, depois você vai ter filhos, e os filhos vão nos dar alegria. Só que, se esses valores, esses prazeres não são frequentes na família, não são recorrentes no âmbito familiar, logo vai perdendo a alegria e as famílias são destruídas, porque ele tem essa visão, a pessoa tem essa visão que construir uma família se limita a só esses prazeres, mas pela ótica, pela palavra de Deus, vai muito além do que esses prazeres que nós experimentamos, dessas alegrias, porque há um propósito para a construção da sua família, há um propósito para o seu nascimento e há um propósito para você constituir uma família. E você descobrindo isto, você vai valorizar ainda mais a sua família, e você vai projetar, você vai planejar para que a sua casa, para que a sua família comece a experimentar as bênçãos de Deus, comece a atingir os propósitos de Deus. Então, a maioria das vezes, quando não há esses prazeres, quando eles não são frequentes, quando perde a alegria, quando as coisas se tornam difíceis, o que a maioria faz? Eles querem trocar de família, quer começar de novo com outra família, quer construir outra família achando que vai resolver o problema. Mas não, isso é um engano terrível e é maligno,
Porque nós construímos, nós somos a nossa família. Então, se o problema está em mim, onde eu for, eu estou com um problema, né? Então, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. A minha casa, a minha família precisa ser curada e precisa ser transformada de acordo com a palavra de Deus, para experimentar a vontade de Deus. Aí haverá cura, haverá libertação, e eu começo a entender o propósito de Deus para minha casa, para minha família. Deus, Ele pensa em família. Deus tem um projeto para a família. Há um propósito muito maior de Deus em relação à sua casa e à sua família, além daquilo que você está vivendo, né? Então você precisa orar, nós precisamos buscar esta direção em Deus. Olha só, Deus disse a Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava querendo dizer aqui a Abraão? Olha, é por meio de você, por meio da sua família, que todas as famílias da terra serão abençoadas. Então aqui começa o propósito de Deus. É lógico, queridos, que a salvação, ela é individual, cada um dará conta diante de Deus, né, ali para a sua salvação, mas Deus pensa em família também. O propósito de Deus é abençoar a sua família, para que a sua família abençoe outras famílias. Compreende como começa o propósito de Deus familiar? Deus quer que a sua família seja uma bênção, para que você e a sua casa abençoe outras pessoas. E quando nós entendemos isto, este propósito de Deus, nós nos preocupamos em abençoar, em cuidar da nossa casa, para ver se estamos atingindo esse propósito. Não vivemos mais só para ganhar dinheiro, para comprar casa, para comprar carro, para dar uma boa formação aos filhos, mas nós juntos vamos viver para atingir esse propósito de ser bênção, de ser canal de bênção para outras pessoas. Olha só como o plano de Deus é familiar, né? Lá em Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha, sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então você vê aqui nesses salmos que as bênçãos é para toda a casa, é para o homem, é para a esposa, né? Para o marido, para a esposa, para os filhos. E diz mais esses salmos, que você será abençoado e próspero e verá os filhos dos seus filhos. A sua geração será abençoada, os seus netos serão abençoados. Então há um propósito maior para que você e a sua casa venha abençoar outras pessoas. Beleza? Esse era o primeiro ponto que eu queria dividir com você. Então, primeiro, você precisa entender o propósito de Deus para a sua casa e começar a planejar como alcançar as promessas do Senhor, como se tornar um canal de bênção para outras famílias. Segundo ponto que eu quero dividir com vocês: cuidar dos seus, da sua casa. Irmãos, olha que interessante quando a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5:8, olha o que diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Né? Então, a palavra de Deus está dizendo a nós que nós precisamos cuidar da nossa casa e da nossa família. Se nós negligenciarmos esse princípio, estamos sendo pior do que um descrente, daquele que não acredita em Deus, que vive a Deus dará conforme o mundo está tocando. Nós precisamos valorizar e cuidar da nossa família. E esse cuidado que a Bíblia está dizendo aqui não é simplesmente um cuidado material.
né? É um cuidado em todos os aspectos familiar. E principalmente espiritual, na formação dos filhos, no temor do Senhor, em honrar a esposa honrar o marido. São princípios que estão na palavra de Deus. E são esses princípios que vão atrair as bênçãos do Senhor para a sua casa. Pense, qual é a realidade da sua família e da sua casa nos dias de hoje? Será que estamos negligenciando a vontade de Deus? Será que eu não presto atenção como está a minha família? Eu não posso separar a minha fé da minha família. Não são coisas distintas. Fé e família é o mesmo projeto, é a vontade de Deus. Eu não posso ser uma bênção na igreja, trabalhar na igreja, fazer na igreja, e ele é uma bênção, ele faz tudo, e dentro de casa eu não fazer nada, eu não honrar a minha esposa, eu não valorizar os meus filhos, eu não ter tempo com eles, e tempo de qualidade não é ter várias horas, mas é um pouco que você tem, você fazer de tudo para abençoar a sua casa, estar com os seus filhos, né? A gente ouve muito por aí, o fulano é uma bênção na igreja, mas dentro de casa ele não consegue aplicar esses princípios de abençoar a sua família. Queridos, isso é tão sério que a Bíblia diz que quando você fere a família, você fere a sua relação, a sua comunhão com Deus. Olha como isso é sério. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 3,7, que trata sobre isso. Olha só o que diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha como isso é sério. Se eu ferir a minha esposa, se eu não honrar a minha esposa, a Bíblia está dizendo que as minhas orações não serão ouvidas por Deus. Misericórdia, queridos. Quando eu ferir a minha família, quando eu desonrar a minha esposa, eu não estou tendo ali simplesmente um problema com a minha esposa. Eu não posso tratar ela só para ter paz dentro da minha casa, para que minha casa seja um lugar de alegria. Mas para que as minhas orações não sejam interrompidas, eu preciso tratar ela com honra, eu preciso abençoar a minha casa. Porque quando eu ferir a minha família, eu não vou ter ali simplesmente um problema na horizontal entre eu e a minha esposa, mas agora eu estou criando um problema na vertical, eu e Deus. A palavra está dizendo que Ele não vai ouvir as minhas orações, se eu ferir, se eu machucar, se eu desonrar a minha esposa, se eu não der o devido valor à minha família. E a Bíblia diz mais, que os maridos devem honrar as suas esposas, para que as suas orações não sejam impedidas, e as esposas, né? Deus deu às mulheres o dom de edificar a sua casa, para ajudar o marido na sua missão que Deus tem dado a ele. Então, o marido tem as suas obrigações, a esposa também tem. A Bíblia diz assim lá em Provérbios 14:1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Então, a mulher também tem que ser sábia no edificar a sua casa, estar ali participando das conquistas do marido, ajudando ele, sendo auxiliadora, né, dando direção ao marido. As mulheres têm uma sensibilidade maior, então tem que haver a participação do homem, tem que haver a participação da mulher. A Bíblia diz que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor, ajudar ali na missão, estar ali na submissão, ajudar o seu esposo a cumprir os projetos de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida pela igreja. Então nós, maridos, devemos dar as nossas vidas pela nossa esposa, né? Não pelas esposas, né? Para a sua esposa. E também nós devemos
Entenda isso, a sua casa, pais, mães e filhos, nós precisamos ter um só coração, um só Espírito, um só Senhor, né? Como diz a palavra, porque todos cooperando na edificação do lar, quando o casal coopera na edificação do lar, na construção da família, né, nós vemos que as bênçãos do Senhor são atraídas, conforme diz a palavra. Nós não podemos separar fé de família, é uma coisa só. Se você é uma bênção na igreja, seja uma bênção dentro da sua casa. Se você é frutífero na igreja, se você é trabalhador na igreja, seja frutífero e trabalhador dentro da sua casa. Olha, queridos, a Bíblia também diz sobre o papel dos filhos, né? Lá em Efésios 6, do 2 ao 4, diz assim: honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pois, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Então vê que aqui tem que ter um cuidado recíproco entre pais e filhos. Todos nós somos filhos, né? Às vezes a gente lê esse versículo e pensa que os nossos filhos devem nos honrar. Mas eu sou filho. Será que eu estou honrando a minha mãe? Né? Será que estamos honrando os nossos pais? Como diz aqui a palavra, se você honrar pai e mãe, você será próspero, será abençoado, porque é um mandamento com promessa. Quer ser abençoado, quer viver a bênção da longevidade na sua vida, honre seu pai e sua mãe. Não irrite os seus filhos, mas antes traga os princípios de Deus para dentro da sua casa, para ensiná-los em todo o tempo. Então até aqui nós vimos que tem que ter uma cooperação de todo mundo precisa servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então isso são princípios que você precisa colocar no seu projeto de vida, para que você abençoe a sua casa. Precisamos identificar onde estamos falhando, onde estamos errando e corrigir e trazer todo mundo para os pés do Senhor, para que então as bênçãos do Senhor venham sobre o nosso lar e sejamos abençoados. Ok? Terceiro ponto, nós precisamos trabalhar para a salvação da nossa família. Queridos, às vezes família dá trabalho, os filhos dão trabalho, mas nós precisamos trabalhar para a salvação deles. Olha, Deus ofereceu salvação para Noé e sua família. Lá em Gênesis 6,18 diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então havia uma promessa de salvação a Noé e toda a sua família, um plano familiar, uma intervenção de Deus para Noé e toda a sua casa. Mas a Bíblia diz que Noé teve que trabalhar e trabalhar muito na construção da arca, para que toda a sua casa, a sua família fosse salva, né? Então mesmo que haja uma promessa, há muitas promessas de Deus na Bíblia em relação à nossa casa, à nossa família, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ali avaliar, precisamos fazer acontecer para que toda a nossa casa sirva a Deus. Eu sei que às vezes dá trabalho você levar o seu filho no culto lá de jovens no sábado à tarde, depois ir buscá-los novamente. Mas nós precisamos, isso é trabalho, estamos trabalhando na salvação dos nossos filhos. Às vezes você tem que buscar a sua mãe, tem que visitar a sua mãe, às vezes você tem que visitar um parente, tem que orar por ele. Isso é trabalho em prol da salvação dos nossos familiares. Nós precisamos nos esforçar para manter a nossa família nos caminhos de Deus. Noé precisou trabalhar e nós precisamos também. Sabe, queridos, como está a sua casa? Você precisa de uma intervenção de Deus na sua casa, na sua família? Há sim uma promessa de Deus para salvar você e sua casa. Há uma promessa de Deus relacionada à sua família. Mas você vai precisar trabalhar.
Lembra-se lá do episódio de Atos 16, quando o carcereiro perguntou a Paulo e a Silas: o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Mas olha, esta promessa, eu creio que ela não se cumpre de uma forma automática. Eu creio que a partir de mim, a salvação chegou à minha família, a salvação vai chegar na minha casa. A partir de mim, haverá necessidade de eu querer atrair as bênçãos do Senhor para minha casa e para os meus familiares. Eu vou precisar trabalhar para que o propósito de Deus se cumpra também na vida da minha família. Sempre vai começar por alguém e talvez essa pessoa seja você. Você será um instrumento de salvação para a sua casa e para a sua família. Então lute por eles. Eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar em oração a favor da sua família. Será que tem algum irmão seu que ainda não está salvo? Um parente seu que ainda não experimentou a salvação? Um tio, uma prima, ou pai, mãe, filhos? Quem da sua casa ainda não está salvo? Eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar, interceder por ele, dar testemunho da sua salvação, lutar por eles. Lembra lá do episódio, você conhece a história, quando Davi estava levando a arca, e ele deixou a arca na casa de Obed-edom, ali, e a Bíblia diz que todo o tempo que a arca permaneceu na casa dele, ele e a sua casa, a sua família, foram abençoadas. A arca ali era a presença de Deus. Então a presença de Deus na nossa casa vai trazer bênção, vai trazer salvação, vai trazer cura, vai trazer libertação. Uma casa onde Jesus está, ela é um lugar de paz, de alegria. Haverá dificuldades, haverá problemas, haverão lutas, mas você será mais do que vencedor, porque Jesus está com você. Então a nossa casa deve ser uma escola para os nossos filhos, para os nossos familiares, deve ser um lugar de testemunho, assim como nós ensinamos nossos filhos os princípios de lavar uma louça, de limpar uma casa, de arrumar a cama, de ir lá tomar banho. Nós precisamos, através do nosso exemplo, ensinar os princípios de Deus, que há necessidade de orar, que há necessidade de ler a palavra do Senhor, que há necessidade de ter um jejum, que há necessidade de vir à igreja, de ter comunhão com os irmãos, de participar de um grupo familiar. Esses princípios são fundamentais para a salvação da nossa casa. E nós precisamos envolver os nossos filhos, todos os nossos familiares, nesse projeto de salvação que vem da parte de Deus. Então o manual de salvação da nossa casa, queridos, precisa ser as Escrituras, a Bíblia. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para a escola, para a igreja, para o governo. É porque onde eu moro, é por causa da sociedade. Não, a salvação está em nós para transferir às outras pessoas, e você precisa crer nisso. Então faça da sua casa uma igreja, faça da sua casa um lugar de refúgio, um lar de paz, um lugar de socorro. Há muitos maridos que não têm vontade de voltar para casa, porque a casa é o último lugar que ele quer estar. Ele recebe perdão fora de casa, ele tem socorro fora de casa, mas dentro de casa não. O último lugar que ele é perdoado é dentro do lar. Já viu o marido que quando sai do trabalho, ele fica enrolando por aí, vai em todos os lugares, menos direto para a sua casa? Eu tenho prazer, eu não vejo a hora de estar em casa, porque é lá onde eu sou amado, onde eu me sinto seguro, onde eu sou perdoado, onde eu sinto o amor de Deus através da minha esposa e das minhas filhas, e elas da mesma forma. A sua casa precisa ser um lugar de perdão, a sua casa precisa ser um lugar de refúgio. A sua casa precisa ser um lugar onde os seus familiares querem estar, para serem acolhidos, amados, valorizados, para se sentirem seguros. Amém, queridos? Então faça da sua casa um lugar onde Deus está.
O que não é alimentado morre. Se nós não alimentarmos a comunhão, o relacionamento, a alegria, a paz dentro do nosso lar, vai morrer. E nós alimentamos isso através da oração. Nós alimentamos isso através da comunhão com Deus, atraindo a presença do Senhor para o nosso lar. Amém, queridos? Quero deixar aqui alguns tópicos, aqui alguns pontinhos práticos para você projetar a sua vida. Então, todos da sua casa já servem a Deus, estão envolvidos com a igreja, precisa trabalhar na salvação deles. Todos já são salvos. Você está fazendo algo para que isso aconteça? Você está orando, está jejuando a favor dos seus familiares? Você tem tempo com a sua família? Priorize um tempo na sua agenda para a sua família, para estar com eles. Priorize ali, marque uma saída, um tempo de lazer, planeje umas férias com a sua família. Coisas simples, mas que vão abençoar a sua casa. E tantas coisas que Deus vai trazer ao seu coração. Amém, queridos? Então pegue aí na sua mão o seu pão e o seu cálice para nós cearmos e orar. A Bíblia diz que o pão é o corpo de Cristo, onde o Senhor se entregou por nós lá no madeiro, na obra da cruz. Quando nós ceamos, é um memorial daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Quando comemos o pão pela fé, podemos receber cura, porque está escrito que Ele levou sobre si os nossos pecados e que pelas suas pisaduras fomos sarados. O cálice, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Então, quando tomamos o cálice pela fé, recebemos perdão para os nossos pecados. Vamos participar da mesa do Senhor? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo pão, eu te agradeço pelo cálice, consagro-os ao Senhor, lembrando da obra da cruz, daquilo que Jesus fez por nós. Nós somos gratos, ó Deus, pela cura, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. E em nome de Jesus, Senhor, nós vamos participar como família da mesa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão, beba do cálice junto com a sua família. Pai, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, obrigado pela vida daqueles que estão nos assistindo, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance nesta noite, que possamos nos sentir amados, valorizados, acolhidos, socorridos pela Tua palavra, pela Tua direção, que Teu Espírito Santo nos ensine a projetar sobre a nossa família, a cuidar da nossa família, a lutar pela nossa família, Senhor. Ajuda-nos a orar, a trazer a Tua presença para a nossa casa. Abençoa a vida e o casamento dos meus irmãos e os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você foi abençoado? Agora nós vamos encerrar aqui o culto e nós vamos lá para a nossa live de oração. Se você não colocou ainda, corre aí, coloque o seu pedido de oração aí no chat e daqui a pouco nós esperamos você lá no Instagram, @CGSãoMateus, para orar por você e pela sua casa. Semana que vem temos mais um episódio dessa série de mensagens. Deus abençoe você, tenha uma semana de vitória. Tchau, querido. Deus abençoe. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos.